Olá, aqui é o Thiago Pereira, criador do portal Advocacia na Prática e do treinamento avançado Carreira Trabalhista de Acordo com a Reforma. Seja bem-vindo à nossa semana de prática e nessa série de vídeos eu vou te ensinar como implementar a advocacia trabalhista no seu escritório e ter retorno financeiro em apenas 6 meses de atuação, mesmo com as modificações da reforma. Eu vou te mostrar como eu e outros advogados saíram do zero e aumentaram em até 5 vezes a rentabilidade dos seus processos através dessa forma prática de atuação, gerando confiança, autoridade e satisfação profissional. Mesmo você não conhecendo nada na área trabalhista ou até mesmo já experiente, mas ainda sem resultados expressivos, eu vou te mostrar algumas técnicas que vão elevar a sua advocacia para outro nível e te atualizar com a reforma, aumentando o lucro das suas ações. A maioria dos advogados que iniciam agora ficam perdidos sem saber qual caminho tomar e qual área escolher para se especializar no direito. E tem que conviver com a incerteza de conseguir clientes e pagar as contas do escritório. A área trabalhista é o melhor caminho atualmente para quem está nessa situação, e aqui vão alguns motivos. Primeiro, porque há clientes em todos os lados. Todo lugar que frequentamos sempre vai ter clientes, pessoas que estão com problemas com o seu empregador ou vice-versa. E não é difícil conseguir esse tipo de cliente quando você conhece a área trabalhista. Segundo, pelo fato de que o cliente não precisa pagar para entrar com a ação, podendo pagar o advogado sobre o êxito da demanda. Isso facilita na hora da gente fechar o contrato de honorários. Terceiro, que com a reforma, o número de demissões vem aumentando, porque as alterações privilegiam contratos celebrados após a Lei 3.467 de 2017. Esse que eu estou mostrando na tela é um gráfico do TST que demonstra que as ações trabalhistas vêm aumentando e voltando à sua normalidade, e o empregador continua não cumprindo a lei. As empresas têm dispensado os empregados com contratos antigos para admitir novos empregados por contrato intermitente ou terceirizado, por exemplo, já que agora as empresas podem terceirizar sua atividade fim. Sem contar que a MP 808 caducou, levando com ela aquela quarentena para contratar aqueles empregados intermitentes quando eles eram antes contratados por contrato por tempo indeterminado. Como tem muito advogado atuando na área trabalhista sem conhecer a fundo a reforma, vou acabar desistindo dessa área porque não tem capacidade técnica para advogar, principalmente por conta dessas alterações e a sua aplicação no tempo. Em resumo, o novo advogado precisa de uma área de especialização que lhe dê retorno a curto prazo para bancar as despesas do escritório e ainda as despesas pessoais. O problema é como se especializar, adquirindo conhecimento prático suficiente para você ter resultados agora nos seus processos. Mas é isso que eu vou te mostrar durante esse evento. Não importa se você atua em diversas áreas atualmente, esse método de atuação que eu vou te ensinar serve para te dar suporte financeiro advogando na área trabalhista, e depois de um ano, se você quiser, você pode direcionar sua advocacia somente para essa área. Bom, se eu estivesse ouvindo essa promessa, eu também estaria desconfiado, assim como você deve estar agora. Porém, eu posso te dizer com toda a propriedade que esse método funciona. E quando eu percebi que qualquer advogado poderia ter os mesmos resultados, eu passei a ensinar a minha forma de atuação para colegas mais próximos, como foi o caso do Dr. Hudson, de São José do Rio Preto, que enviou esse depoimento para a gente. Olá, meu nome é Hudson Naves, sou advogado em São José do Rio Preto e comecei a militar na área trabalhista e ganhei mais força, posso dizer assim, depois que conheci o método de ensino do Dr. Thiago Pereira. Todo o método que o professor passa veio a acrescentar muito na minha advocacia, onde através disso eu aprendi desde o atendimento ao cliente até a confecção de uma peça, recurso, execução, audiências, a parte de audiência principalmente. Esse método realmente revolucionou o nosso trabalho e acabou nos dando mais força e segurança para poder atuar na área trabalhista. Muito obrigado. Assim como você, eu também pensava que atender todo tipo de cliente me traria resultado mais rápido. Porém, depois de um ano sendo clínico geral, eu percebi que o caminho não era esse, era um caminho sem resultado. Antes de eu te explicar como usar a área trabalhista para ter uma renda ativa no seu escritório, eu quero te mostrar como eu cheguei nessa forma de atuação que me trouxe retorno financeiro em tão pouco tempo. Eu sou filho de uma manicure e de um caminhoneiro, e meus pais não puderam me ajudar durante a fase da faculdade. Acabei ganhando uma bolsa de um programa estadual chamado Escola da Família, em que eu tinha que trabalhar todos os finais de semana nas escolas públicas,
E assim o governo do estado pagava a minha faculdade. Eu casei no segundo ano do curso de Direito e, como eu tinha família para sustentar, eu não podia me dar o luxo de fazer um estágio por conta da baixa remuneração. Então, durante o curso, eu não tive contato nenhum com a prática. Minha primeira petição inicial foi quando eu fui distribuir minha primeira ação mesmo. Essa falta de conhecimento prático veio me prejudicar nos primeiros meses da minha advocacia. Eu passei no exame da ordem antes mesmo de terminar o curso. E quando eu me formei, fui logo trabalhar para uma parceria, para um escritório em que eles me pagavam 50% de tudo que entrava. Eu ficava num outro prédio, em um bairro de periferia, e que entrava todo tipo de cliente que você possa imaginar. Mas eu me sentia muito sozinho porque eu não podia contar com alguém mais experiente para poder me orientar no dia a dia. E hoje eu vejo que a maioria dos colegas mais experientes não tem o mínimo de interesse em ajudar aqueles que não têm conhecimento, porque eles acham que estão criando uma concorrência no futuro. Eu tenho visto também aqueles colegas advogados que estão em fase de transição ou ainda não largaram o seu emprego anterior para se arriscar na advocacia. É difícil mesmo você deixar um salário fixo por mês para viver na incerteza de que vai ter dinheiro no final do mês para pagar as contas do seu escritório. Mas escolhendo uma área que lhe dê retorno mais rápido em comparação às outras áreas do direito, fica mais fácil você passar por essa transição. E a área trabalhista é uma boa oportunidade para você. Eu era mais ou menos como a maioria dos advogados de hoje. Eu não tinha conhecimento, não tinha dinheiro, não tinha clientes. E no início eu passei muitas situações complicadas. Eu lembro de um cliente que trabalhava numa outra cidade e queria entrar com uma ação contra a empresa. Eu tinha um carro velho com a documentação atrasada e enquanto eu ia preenchendo o contrato de honorários, eu ficava pensando o que eu ia fazer para ir nessa audiência com ele dentro do meu carro, correndo o risco de ser pego com um documento atrasado. Me lembro também de uma juíza que mandou eu calar a boca no meio da audiência quando eu quis interferir no depoimento da minha testemunha, que não tinha entendido a pergunta. Então eu mal levantei a mão para pedir pela ordem, a juíza já mandou eu calar a boca e eu, sem saber o que fazer, fiquei mudo e muito envergonhado. E tudo isso pela falta de prática, pela falta de vivência no dia a dia da advocacia trabalhista. São dificuldades que enfrentamos diariamente. Sem contar no tratamento que a gente recebe dos demais colegas de profissão, dos servidores, dos juízes, só pelo fato de a gente ser mais novo na profissão e sem experiência. Vocês viram recentemente uma juíza do trabalho forçando a advogada do reclamante a fazer um acordo por R$1.000 e ainda dando lição de moral, falando que ela deveria aceitar porque ela era muito nova e tinha muito o que aprender na advocacia. Pois é, são várias dificuldades que nós passamos no início da profissão. Mas para mim a maior dificuldade é a falta de conhecimento prático, de vivência na área e de saber o que fazer no dia a dia na condução dos processos. No início, o novo advogado já tem poucas ações e pela falta de experiência, acaba prejudicando os poucos clientes que tem, perdendo a chance de ganhar algumas indicações. A ordem natural é o advogado pensar primeiro em dinheiro, já que as contas vão vencendo mês a mês. Só depois é que ele pensa em clientes e, por último, ele pensa em conhecimento. E eu achava que para ter um retorno rápido, eu tinha que fazer qualquer acordo nos meus processos. Depois percebia que eu tinha a chance de ganhar bem mais em favor do meu cliente, mas aceitava qualquer oferta da empresa porque eu precisava de dinheiro para pagar as contas do escritório. E o cliente ele achava isso estranho, porque os colegas de trabalho dele, que também entraram com a ação, acabavam recebendo bem mais do que ele. E óbvio que ele percebia que eu tinha feito um péssimo acordo. E depois dele receber, ele nunca mais me procurava lá no escritório. Mas quem aqui não fica pensando nos seus 30% quando houve uma proposta de acordo reclamada na mesa de audiência? E no início é assim mesmo, contamos com qualquer dinheiro que entra para pagar as contas e se manter na advocacia. E os seus clientes podem ser a melhor maneira de você fazer marketing na advocacia trabalhista, porque a indicação de um cliente para o outro tem um efeito poderosíssimo de te fazer o melhor ou pior advogado. No começo eu também atuava em várias áreas do direito, eu já tinha feito criminal, civil, tributário, família, sucessões, tudo ao mesmo tempo em que eu fazia a área trabalhista, que era o carro-chefe do escritório. E como eu não tinha prática, também aviltava os meus honorários para não perder o cliente, a ponto de ser conhecido como advogado barateiro, que dá consulta de graça e que por várias vezes cobrava um salário mínimo para fazer uma ação de alimentos, por exemplo.
Uma vez uma cliente bateu lá no escritório e a primeira pergunta dela era se eu cobrava consulta. Eu respondi que não cobrava e depois de um tempo ela começou a levar um monte de gente lá para fazer consulta comigo e de tudo quanto é tipo de problema. E saía falando para as pessoas que eu não cobrava consulta, que se a pessoa tivesse dúvida era só bater lá na minha porta. Foi então que eu percebi que eu mesmo fazia a minha fama, seja de forma positiva ou negativa. E naquele caso era completamente negativa, porque ela me conhecia por não cobrar consulta e dar toda a informação que ela precisava de graça. Eu fui clínico geral durante um ano e posso dizer para você que não compensou nem um pouco ficar perdido assim por muito tempo. É uma sensação de estar remando e não sair do lugar, enquanto eu via outros colegas tendo sucesso na advocacia em poucos meses, atuando somente para uma área do direito que eles escolheram. Mas daí vem o dilema: como me especializar e advogar somente em uma área e rejeitar outros clientes que poderiam me dar retorno financeiro de imediato, como na civil e na criminal? Foi então que eu entendi que o mais importante no início é o conhecimento prático e que o resto viria automaticamente. Entendi também que eu poderia continuar atuando em várias áreas do direito por um tempo, mas direcionando a minha advocacia para a área trabalhista, que era a área que me dava mais segurança e o retorno financeiro viria mais rápido se eu focasse somente nesses clientes. 6 meses depois de mudar a minha mentalidade e deixar de atuar em diversas áreas, eu comecei a ver o resultado, virando autoridade no assunto aos olhos dos meus clientes e aumentando o número de indicações. Sem contar que as minhas petições ficaram mais completas e aumentaram o número de pedidos deferidos, porque como eu tinha conhecimento do direito material do trabalho, eu fazia uma entrevista de qualidade e isso repercutia, refletia nas minhas peças. Também procurei conhecer a prática das audiências e perdi o medo, a insegurança e a falta de experiência que me prejudicava nos momentos que eu tinha que me manifestar oralmente durante as audiências e fazer a prova que eu precisava para convencer o juízo. E em 6 meses eu comecei a ter resultado e hoje eu tenho um escritório rentável com uma boa carteira de clientes, empregados e empresas com contratos mensais e só atendo por indicação. E tudo isso porque eu decidi mudar o rumo da minha advocacia lá atrás. E eu sei que isso é possível para qualquer um hoje. Quando eu percebi que o melhor caminho era esse, ter conhecimento prático e se especializar, eu comecei a ensinar a outros colegas que passavam as mesmas dificuldades que eu. Eu participava muito de grupos de Facebook e via que a maioria tinha as mesmas dúvidas. Então eu comecei a ensinar o meu método de atuação desde o atendimento ao cliente até a condução do processo. Muitos colegas começaram a seguir essas dicas e depois começaram a me mandar os resultados, a aumentar a rentabilidade das suas ações, passaram a ter mais confiança nas suas audiências e começaram a gostar da área trabalhista e considerar essa área para se especializar. E quando eu vi que isso dava certo para mim e para outros colegas, eu decidi ensinar um número maior de advogados, porque eu sei que as dificuldades a maioria está passando hoje, principalmente essas alterações da reforma que vem separando o bom advogado do advogado aventureiro. Agora eu vou te mostrar como o conhecimento prático faz a diferença e ajuda a aumentar o lucro das nossas ações. Eu quero te mostrar ainda como essa reforma trabalhista está jogando para fora do mercado aqueles advogados sem conhecimento específico na área. Nas audiências em que há situações de terceirização, ocorre um fato muito comum, que é a tentativa da empresa tomadora de serviços ser excluída da ação e não ser responsabilizada pelo crédito do reclamante com a terceirizada. Eu estou pelo reclamante buscando a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço numa relação de terceirização. Chega na hora da audiência, nós conseguimos chegar num acordo com a terceirizada e ela vai pagar de forma parcelada para o reclamante. O advogado da tomadora, que é esperto, pede a renúncia do reclamante quanto à sua responsabilidade subsidiária. Se você não sabe a diferença entre renúncia e desistência e não souber como aplicar isso na prática, você vai fulminar a chance do seu cliente receber o crédito dele. Porque geralmente a terceirizada não tem dinheiro para pagar os seus empregados e acaba sobrando para quem? Para a tomadora. E se ali na audiência você aceita a renúncia, nunca mais vai poder responsabilizar a tomadora em outra ação caso a terceirizada não pague o crédito do seu cliente, porque você renunciou ao direito de responsabilizá-la subsidiariamente pela súmula 331 do TST e pela nova lei 6.019 de 74, que foi alterada recentemente, regulamentando a terceirização. Agora, já no caso da desistência, o processo continua contra a terceirizada se ela não pagar o acordo do reclamante e você pode entrar com uma nova ação contra a tomadora para receber o crédito do seu cliente, porque a desistência não impede o reclamante de ingressar com uma nova
ação para discutir a responsabilidade da tomadora. O problema é que nem sempre a tomadora aceita essa desistência na audiência. Então, aqui vai outra dica prática, que é você pedir a suspensão da ação até o cumprimento total do acordo. Em caso da terceirizada não pagar, o processo continua contra as duas e o crédito do seu cliente está garantido lá na frente, na fase de execução. Eu sei que com a reforma ficou mais complicado a desistência de pedidos e tem muito advogado aí aflito com processos distribuídos antes da reforma e que correm o risco da sucumbência. E uma das dúvidas que eu mais recebi recentemente era como requerer a desistência de pedidos antes da audiência e sem correr o risco de pagar os honorários sucumbenciais. Primeiro, que esse pensamento está equivocado, porque não tem sucumbência quando há desistência do pedido e as custas só vão incidir e somente quem vai pagar aquele que foi vencido na demanda. Sem contar que o TST adotou o entendimento que não cabem honorários sucumbenciais para processos distribuídos antes da reforma. Isso deixou muito advogado tranquilo. Assim que a reforma passou a valer, teve uma onda de advogados pedindo desistência de pedidos com medo de pagar a sucumbência. Esse entendimento da Corte veio por meio de uma instrução normativa e orienta o Judiciário a adotar o mesmo entendimento. Mas a minha dica é, se você tem pedidos para desistir, faça antes da audiência por petição simples, porque se a reclamada já contestou a ação, o reclamante só vai poder desistir com o consentimento da outra parte. É muito comum pedir a desistência durante a audiência quando o reclamante percebe que a sua testemunha que poderia provar aquele fato não pôde comparecer no ato. Antes de você pensar na desistência do pedido, eu vou te dar uma outra dica. Se a audiência for una e você, como advogado esperto, conseguiu uma carta convite dessa testemunha, peça para o juiz designar a audiência intimando-a para comparecer na próxima audiência. Agora, se for audiência de instrução e julgamento pelo rito ordinário, basta você indicar o nome e endereço da testemunha para que o juiz redesigne a audiência e assim você garante o direito do seu cliente e não precisa comprovar o convite no rito ordinário. Agora, se você for fazer o pedido de desistência na audiência, faça antes da instrução começar, que seria a oitiva das partes e das testemunhas. Basta você falar para o juiz: excelência, pela ordem, eu gostaria de desistir do pedido tal porque não há mais interesse de continuar com ele na reclamação. Porém, tem que ter a concordância da reclamada, que é a exigência nova com a reforma, e se ela não concordar na desistência, o juiz vai considerar esse pedido durante a instrução processual e de quem seria o ônus da prova. Há um entendimento aplicado pelos juízes de que se a defesa foi juntada com sigilo e o advogado for fazer o pedido de desistência na audiência antes de ter acesso à defesa no PJE, a concordância da reclamada não é necessária. Isso porque considera-se como se o reclamante não tivesse tido acesso à defesa. E se a defesa for juntada sem sigilo e a reclamada não concordar com a sua desistência, o jeito é prosseguir com o pedido e fazer a prova para você não ter improcedência lá na frente e depois ter a aplicação da sucumbência. Agora, com a reforma, nós temos que mudar o jeito de advogar na área trabalhista, começando pela interpretação das alterações e o que isso influencia na hora de você elaborar a sua petição inicial. Sem a prática, podemos fracassar numa reclamação trabalhista antes mesmo da gente distribuir ela. E eu vou te mostrar o porquê. Há uma discussão enorme atualmente sobre a aplicação da Lei 13.467 de 2017 em contratos que terminaram antes de novembro do ano passado. Quanto a isso, lembramos que a regra aplicável era a lei vigente na época dos fatos, o que significa dizer que os negócios jurídicos são regidos pela lei da época que ocorreram. Está lá no artigo 6º da LINDB. Logo, não tem sentido eu fazer o pedido de indenização por danos morais que ocorreu antes de novembro de 2017, fundamentando no artigo 223A e seguintes da CLT, porque naquela época não estava vigente esse artigo. A fundamentação do dano moral, que deve ser usada numa reclamação distribuída depois da reforma, mas com o fato ocorrido antes de novembro de 2017, é aquele previsto no artigo 186 e 927 do Código Civil, cumulado com o artigo 5º, inciso 5 e 10 da Constituição Federal, que eram aplicáveis ao caso porque o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho, para fatos que ocorreram antes de novembro de 2017. Mas nós tivemos também MP 808, que teve vigência entre 13/11 de 2017 a 23/4 de 2018, e os seus efeitos ainda permanecem para fatos que ocorreram dentro desse período. Então, se a sua reclamação, o reclamante fala que o ato ilícito do empregador, que enseja o dano moral, ocorreu nesse período, o fundamento da base de cálculo do dano moral será no teto da Previdência Social e não no salário do empregado, que é o que está vigente hoje com a reforma. Porque dentro desse período, o que valia
era como base de cálculo o teto da Previdência. O mesmo acontece com o banco de horas, que foi pactuado de forma escrita antes da Lei 3.467, o que era vedado segundo a súmula 85 do TST. Antes da reforma, o banco de horas só poderia ser pactuado por norma coletiva e a celebração por meio de contrato de trabalho, acordo individual, era nula e assim o empregador devia as horas extras trabalhadas e não compensadas. A nova regra só vale para banco de horas celebrados após a reforma, ou seja, basta que o empregador coloque uma cláusula no contrato prevendo essa forma de compensação de jornada, vai ter validade o banco de horas. Recentemente eu participei de um congresso onde vários juízes, desembargadores e até ministros do TST trouxeram um entendimento sobre a aplicação da reforma na questão de direito material, que seria aquela que conflita com o artigo 468 da CLT, ou seja, uma alteração in pejus, que vai prejudicar o reclamante. Se o juízo se deparar com uma reclamação trabalhista em que houve uma alteração calcada na reforma, mas que prejudicou o reclamante, o entendimento deles é de que se houve redução salarial, essa alteração seria nula, segundo o artigo 9º da CLT. Então que fique claro, para que você não fracasse nas suas ações a partir de agora, preste atenção nessas regras de aplicação da lei no tempo. Senão sua reclamação pode ser julgada improcedente ou até mesmo a petição inicial ser julgada inepta. Essa é a primeira questão que tem que ser discutida quando há uma alteração legislativa do tamanho da reforma. E quando nós nos dedicamos somente em uma área do direito, essa é a nossa primeira preocupação. Agora, se você não tem tempo para estudar a fundo a reforma, porque você se dedica a outras áreas do direito e a área trabalhista não é a sua área de especialização, você vai fracassar antes mesmo de distribuir as suas ações. E por consequência você vai afastar os clientes que não gostaram do seu serviço e o resultado do seu trabalho. O jeito tradicional de advogar não dá mais certo diante de um mercado tão competitivo. Você ficar esperando o cliente bater na sua porta é um atestado de falência que pode ocorrer em poucos meses. Distribuir uma ação e esperar para ver o que vai acontecer também é um sinônimo de fracasso, de aventura processual. E o que vem acontecendo é que muito advogado fica dependente de modelos, de outros fatores externos para conduzir as suas ações. O colega distribui uma ação usando um modelo e só depois dele ter distribuído é que ele vai buscar conhecimento para entender o que tinha ali na petição. Aí chega na hora da audiência, o juiz começa a comentar sobre o que está escrito ali e o colega mal sabe responder. Eu já vi isso acontecer em várias audiências. Veja, eu não sou contra modelos, eu até usei alguns no início da minha advocacia, mas usava para saber a estrutura da peça. Tem colegas que usam modelos de cabo a rabo, só trocam o nome das partes e os fatos, e não estudam o porquê aquela fundamentação está lá no modelo. O sucesso nas ações vai depender se o advogado conhece o ponto a ponto do procedimento, desde o atendimento ao cliente, a distribuição da ação, as audiências, a execução e até a fase recursal. Através do método que eu desenvolvi para advogar na área trabalhista, eu tenho uma visão ampla do processamento das minhas reclamações e quais caminhos eu devo tomar para acelerar os resultados delas. E aqui eu vou te dar uma dica começando pelo acordo extrajudicial previsto lá no artigo 855B da CLT. A figura do acordo extrajudicial não existia na Justiça do Trabalho até a vinda da reforma. O que existia era o acordo nos autos em qualquer momento processual, inclusive na fase recursal. Infelizmente é um procedimento que não está agradando muitos magistrados e a gente precisa ter um pouco de cautela para não acabar com uma representação na OAB ou até mesmo um processo criminal. A figura da conciliação aparece na audiência inicial ou una, sendo o primeiro ato que o juiz pratica na audiência, que é tentar o acordo entre as partes. Na frente do juiz fica mais fácil você negociar, porque há magistrados hoje na Justiça do Trabalho que atuam como verdadeiros conciliadores, auxiliando as partes a chegarem a um valor comum. Agora, com a figura do acordo extrajudicial, o advogado tem que ter um pouco mais de jogo de cintura para não sair perdendo e cuidado também para você não criar problemas com o juiz. Primeiro, eu quero que você atente para algumas regras de procedimento. O acordo é celebrado antes da distribuição da reclamação e é por isso que ele é chamado de acordo extrajudicial, que é um procedimento de jurisdição voluntária. Lembrando que as partes devem ser representadas por advogados diferentes e isso foi uma grande vitória para a advocacia, porque imagina o jus postulandi lá do artigo 791 da CLT ser exercido nos acordos extrajudiciais em que o reclamante pode fazer o acordo diretamente com o empregador sem precisar do advogado. Aí sim a gente teria uma diminuição considerável no número das ações. Por fim, a última regra é de que a representação tem que ser por advogados diferentes
Ou seja, não pode ser o mesmo advogado para ambas as partes, inclusive de escritórios diferentes. Agora eu vou te ensinar como garantir o máximo de ganho possível para o seu cliente num acordo extrajudicial usando o meu método de atuação. Vamos supor que chegou no seu escritório um cliente alegando que a empresa quer fazer um acordo com ele para pagar as verbas que não foram pagas durante o contrato. Nesse exemplo, a extinção do contrato já aconteceu. Então, primeiro, você vai fazer o atendimento ao cliente como se você fosse entrar com a ação normal mesmo. Pega todos os detalhes do contrato, todos os fatos e começa a identificar o que é causa de pedir, como por exemplo um assédio moral, um acidente de trabalho com sequelas, ausência de recolhimento previdenciário e fundiário. Enfim, você vai elencar tudo o que pode ser objeto de uma reclamação trabalhista para discutir com o empregador. Faça os cálculos prévios de quanto seria o valor dos pedidos numa reclamação e o valor total desses pedidos. Coloque isso no papel para ficar mais fácil na hora de você negociar com a empresa. Feito isso, é a hora de entrar em contato com a reclamada, já que a iniciativa partiu dela. Peça para falar com o advogado da empresa. Com o contato do colega, comece a negociar o acordo, valores, forma de pagamento, quais verbas vão ser discutidas. E aqui fique atento, porque tem juízes que não estão homologando o acordo quando trata somente de verbas incontroversas, como por exemplo verbas rescisórias. Nesses casos, juízes não estão aceitando o acordo por achar que é obrigação da empresa pagar na totalidade as verbas rescisórias. E faça da forma mais natural possível, porque os juízes têm desconfiado de simulação entre as partes, quando a empresa contrata o advogado para o reclamante e tenta fraudar a lei. A consequência disso é multa por litigância de má-fé e uma representação na OAB, e o que você menos precisa agora é esse tipo de problema. Na hora do acordo, você tem que ter jogo de cintura, e nesse momento não temos um conciliador ou juiz para ajudar. Então eu vou te ensinar a minha técnica dos 3 valores. E a primeira dica dessa técnica é você não se mostrar desesperado se você estiver pelo reclamante. Em nosso exemplo, nós temos um pedido de horas extras, assédio moral, FGTS e verbas rescisórias, o que totaliza mais ou menos R$20 mil. E na hora do acordo, devemos levar em consideração a probabilidade de deferimento de cada pedido, de quem que é a obrigação de provar e quais tipos de prova você pode contar numa eventual audiência. No pedido de horas extras, a probabilidade é muito pouca, pois são várias as situações em que o reclamante tem direito a essa verba. E isso vai depender de caso a caso. Mas eu vou simplificar o mais clássico, que é quando o empregado ele faz as horas extras e não anota nos cartões de ponto por mando do empregador. Considerando que o ônus da prova é da empresa, que tem mais de 10 empregados, teria que ter os cartões de ponto anotados. E se o empregado não anotava, com certeza os cartões não vão demonstrar as horas extras, o que vai depender do quê? De uma prova testemunhal. Mas vamos supor que o reclamante não conta com uma testemunha boa para provar as horas extras, então as chances de deferimento são muito baixas. Mas isso não quer dizer que vamos descartar o valor das horas extras para um eventual acordo com a empresa. Depois disso, nós vamos analisar o FGTS e as verbas rescisórias, que são verbas obrigatórias e incontroversas. Vamos supor que o empregador não pagou nenhuma dessas verbas, então não dá para você pedir menos que isso no acordo. Até porque, como eu falei lá atrás, o juiz não vai homologar se a empresa quiser negociar verbas rescisórias. Já o assédio moral é um pedido que demanda prova e o reclamante não tem uma testemunha boa para provar esse fato. Logo, é um pedido que não se deve considerar muito na hora de negociar. Mas a empresa não precisa saber disso, por isso, temos que usá-lo como uma margem de negociação. Então vamos lá, qual que é a regra dos 3 valores que eu uso para negociar um acordo? Vamos supor que as verbas que têm total chances de deferimento numa eventual reclamação somam um total de R$10 mil. E o valor da soma dos pedidos, independentemente de terem chances ou não de êxito, dá em torno de R$20 mil. Aqui nós já temos 2 valores, o mínimo que o seu cliente poderia aceitar e o máximo que você vai começar a negociar com a empresa. É isso que você tem que avaliar na hora de ligar para o advogado da empresa e mandar a proposta. Você não vai dar o valor mínimo de cara, porque senão a empresa vai oferecer muito menos daquilo que você espera. E também não vai oferecer o máximo, porque senão a empresa não tem vantagem nenhuma de fazer um acordo com você. Então você vai trazer um valor intermediário para a negociação e usar os pedidos que têm grandes chances de êxito para convencer a empresa. E nesse nosso exemplo, você vai apresentar um valor intermediário entre 15 e 17 mil reais para começar a negociar. Já a empresa sabe que as verbas rescisórias, o FGTS, é garantido e que vai dar em torno de 10 mil reais. Mas mesmo assim, ela vai tentar pagar menos que isso. Daí que você, como advogado reclamante, vai alegar os outros pedidos que a empresa tem que considerar. Você apresenta 15 mil, obviamente a empresa vai ofertar menos que isso, vamos supor 8 mil reais.
E assim vocês vão negociando, fundamentando nos demais pedidos, alegando que tem prova para as horas extras e para o assédio moral e que poderia ganhar esses pedidos numa reclamação trabalhista. Então, resumindo, pense sempre em 3 valores para você negociar um acordo, seja ele judicial ou extrajudicial, mas nunca apresente o valor mínimo em primeiro lugar para não perder dinheiro do seu cliente. E também não fique perguntando se a empresa tem proposta de acordo numa audiência, uma eventual audiência, para não se mostrar desesperado. Chegando nos valores, começamos a negociar a forma de pagamento, se vai ser à vista ou a prazo. E geralmente, quando os valores são consideravelmente baixos, o pagamento é à vista. Mas com essa crise financeira das empresas, os advogados têm oferecido pagamento parcelado. Aí cabe vocês dois negociarem. Depois de tudo isso, vem a hora de confeccionar a petição de acordo, que basicamente deve conter o endereçamento do juiz onde a ação principal seria distribuída, que é na comarca da prestação de serviço do reclamante. Dá uma olhadinha lá no artigo 651 da CLT que fala da competência territorial. A qualificação das partes deve ser completa e identificação da peça com um acordo extrajudicial com as condições já pré-fixadas. Aqui eu quero te dar outras dicas práticas. Faça constar no seu acordo o prazo para pagamento e indique a sua conta, a conta do advogado para receber as parcelas. Porque se você pede para depositar na conta do reclamante, você corre um sério risco de não receber os seus honorários. Faça constar uma multa de 50% em caso de descumprimento do acordo, seja da parcela única ou das parcelas vencidas. E em caso de inadimplemento, você vai pedir o vencimento antecipado das parcelas que iriam vencer. Já quanto às verbas de natureza indenizatória, isso interessa mais a reclamada para não ter a incidência de contribuição previdenciária. E verbas de natureza indenizatória são, por exemplo, férias vencidas, aviso prévio, multa do 477, multa de 40% do FGTS, dentre outras. Caso haja o reconhecimento do vínculo que dá direito ao requerimento de seguro-desemprego, faça constar no acordo o pedido de expedição do alvará. Assim, na própria sentença, o juiz faz constar os termos do alvará para você dar entrada no benefício do seu cliente. Após a elaboração da petição, todos assinam, advogados e as partes, e pronto, ela está pronta para poder ser distribuída. Fique tranquilo que no final dessa nossa semana de prática, você vai ter acesso ao meu modelo de petição de acordo extrajudicial. Você vai poder baixar no final desse evento. A distribuição no PJE é muito simples, tem lá a identificação de acordo extrajudicial com o cadastramento das partes, o assunto que envolve o acordo e a juntada da petição e documentos e o valor do acordo. Os documentos a serem juntados são CPF, RG e CTPS do reclamante, contrato social da empresa e a procuração de ambas as partes. Recebida a petição inicial, o juiz pode marcar uma audiência para que as partes esclareçam o objeto do acordo e depois ele sentencia e homologa com resolução do mérito. O recurso cabível contra a sentença que homologa o acordo é a ação rescisória somente, caso seja identificado algum prejuízo nesse acordo. O que temos que entender é que o conhecimento prático é mais importante no início da nossa carreira, sendo que vai trazer resultados imediatamente para você. Nesse exemplo, se você pegar a CLT, você vai ver que são somente 4 artigos que falam do acordo extrajudicial e nenhum deles ensina como vai ser a petição, como você deve negociar, quais documentos deve acompanhar o acordo. Uma simples leitura da lei e conhecendo como se faz na prática, como eu acabei de te ensinar, o problema está resolvido e o crédito do seu cliente está garantido com êxito. Agora eu quero finalizar falando sobre a sucumbência recíproca, que tem deixado muitos advogados de cabelo em pé. Sabemos que o CPC já previa os honorários pagos de forma recíproca e sem a compensação por ser verba personalíssima e de natureza alimentar. E no processo de trabalho não havia previsão dos honorários de sucumbência para todos que entrassem com ação trabalhista, somente para o advogado assistido pelo sindicato da categoria e que recebesse salário inferior ao dobro do mínimo legal. Inclusive isso está lá na súmula 219, que vai ser alterado em breve. Agora, qualquer um pode receber honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. E quando houver pedidos procedentes e improcedentes, ambas as partes vão pagar essa verba. A grande dúvida é, se eu colocar na petição inicial um valor em um determinado pedido, e esse for deferido, mas com valor inferior, eu teria que pagar a sucumbência sobre a diferença? Para essa resposta, a gente pode se socorrer do entendimento do STJ quanto ao dano moral nas ações da Justiça Comum, em que a súmula 326 do STJ prevê que não considera-se sucumbência recíproca quando o autor pleiteia um valor de indenização e o juiz fixa um valor muito menor. E como eu falei lá atrás, participando de um evento que tinha ministros do TST, juízes, desembargadores, eu ouvi deles que a reclamação trabalhista, em que há pedidos cujo valor seja lá, vamos supor, 25 mil,
e na sentença o pedido foi deferido, mas um valor inferior na liquidação, os juízes não vão considerar isso como sucumbência recíproca, porque o pedido em si foi deferido. O reclamante não teve a sucumbência nesse pedido, então não tem que pagar sobre a diferença de valores, porque na liquidação vai ser apurado outro valor com base na documentação produzida nos autos. Haveria sucumbência, segundo esse entendimento, se o reclamante pleiteia, por exemplo, 5 pedidos e ganha somente 3, pagando a sucumbência sobre os 2 pedidos que forem procedentes. Isso é só a ponta do iceberg, que é a prática da advocacia trabalhista, e muito mais agora com as modificações da reforma, que vão muito além da mera leitura da lei. O advogado deve tomar mais cuidado com o que ele coloca na petição, e para isso ele precisa de conhecimento prático da área, sobretudo uma especialização. Agora, com a liquidação de pedidos, também ficou mais difícil fazer uma reclamação de verbas que dependem de documentos que estão em posse da reclamada, ou que dependem de perícia médica ou técnica. Mas calma, que durante esse evento eu vou te mostrar a importância de saber liquidar uma petição e como fazer isso na prática para aumentar o rendimento das suas ações usando o meu método de atuação na área trabalhista. Enfim, esse vídeo está ficando muito longo e ainda nós temos 3 vídeos para discutir sobre como ter renda ativa em pouco tempo advogando na área trabalhista com as modificações da reforma. Eu te mostrei nesse vídeo a importância do conhecimento na prática e que o jeito tradicional de advogar, esperando o resultado em 5 anos, não dá certo, fazendo com que o advogado desista da profissão ou fique estagnado no tempo atuando como clínico geral. E no próximo vídeo, que eu vou liberar para você na quinta-feira, logo pela manhã, eu vou te ensinar, na verdade, como preparar o seu escritório para atrair e atender clientes trabalhistas de acordo com a reforma, aumentando a rentabilidade do seu escritório. Eu vou te ensinar ainda como analisar causas que envolvem perícia, em adicional de salubridade e periculosidade, para você não correr o risco de pagar pela sucumbência na perícia e também no pedido. Aqui do lado tem um menu onde você pode navegar entre as aulas. A partir de quinta-feira, você vai poder navegar entre a aula 1 e 2 a hora que você quiser. Agora, eu quero te pedir um favor especial. Você está vendo aqui embaixo um espaço para escrever? Eu gostaria muito que você deixasse os seus comentários sobre a aula de hoje e o que você vem enfrentando de dificuldade na sua advocacia. Eu vou fazer questão de responder um a um desses comentários. Para mim é muito importante a sua opinião e a sua participação, para que eu possa preparar a aula 2 ensinando aquilo que realmente vai te ajudar a ter sucesso profissional atuando na área trabalhista. Abaixo desse vídeo também tem os links para você participar das nossas redes sociais, como no Instagram, em que diariamente eu posto stories ensinando o direito do trabalho de uma forma dinâmica e puramente prática. Aí tem também o nosso canal do YouTube, onde eu posto vídeos de pura prática trabalhista em audiências, em petições, em acordos, enfim. Então é isso aí, nos vemos na aula 2 e fique atento ao seu e-mail para receber o link de acesso que será liberado na quinta-feira às 8 horas da manhã. Também queria te deixar um aviso que as aulas só ficarão disponíveis durante o evento, depois elas vão sair do ar. Então a gente se vê, um abraço e até mais.